Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória do Mengão, hein? Rogério Ceni repete os erros da final do Paulista contra o Palmeiras e o Paulo Souza acertou tudo, especialmente no segundo tempo. Vamos falar sobre essa vitória do Mengão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma vitória consistente do Flamengo e até necessária, né, pelo momento. Muitas vezes o Paulo Souza é criticado, especialmente depois da perda do Carioca. Por outro lado, um São Paulo que repetiu a escalação dentro da ideia do Rogério Ceni, de que talvez tenha encontrado o seu time titular, mas talvez ele precise repensar algumas coisas, porque uma coisa é o que você pensa, a outra é o que a prática te mostra. A derrota para o Palmeiras no Allianz Parque foi um passeio do adversário sobre o São Paulo que pouco reagiu. Será que aquilo tinha a ver com escalação ou com postura do time? Achávamos que era postura. Pois bem, mais uma vez fora de casa, o time não se comportou bem e foi dominado pelo adversário. E também porque o treinador não soube enxergar algumas situações em que ele pudesse resolver ainda dentro de campo. O Rogério Ceni entendeu que a formação com Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes funcionaria, bastaria. O que fez o Flamengo, marcou no campo ofensivo para roubar a bola desses volantes que são mais técnicos do que mais combativos, acabaram perdendo bolas e dando muito trabalho para o goleiro Jandrei, que já tinha trabalhado antes do primeiro gol. O gol do Flamengo, o primeiro, quando acontece, é justamente uma falha do Rodrigo Nestor, que esteve abaixo tecnicamente, assim como o Pablo Maia, que talvez tenha feito a sua pior partida desde que chegou ao São Paulo. Ninguém está aqui determinando, né, a carreira de um menino que recém subiu e que vai oscilar e que muitas vezes pode ser prejudicado pelo coletivo, mas é fato que ele não foi bem. E aí a pressão ali, né, do Lázaro, quando ele rouba a bola do Rodrigo Nestor, e aí depois o Gabigol acaba recebendo um belíssimo passe para tocar na saída do Jandrei, e ali o Flamengo já constrói o seu 1-0. O Flamengo foi superior, o São Paulo tentou até dentro do seu estilo trocar passes, mas o Flamengo estava mais encaixado, né, no seu setor de meio campo. Só que pela qualidade do Jonathan Calleri, o São Paulo tem um centroavante muito competente, o São Paulo consegue o seu empate. Dá para dizer que acha um gol, né, no primeiro tempo, porque foi a única coisa que o São Paulo acabou fazendo. Num belíssimo passe do Rafinha, né, há de se registrar. Mas também o Rafinha, que deu esse passe, essa assistência maravilhosa, foi um jogador que acabou prejudicando o time no restante do jogo. Ele tem uma discussão absurda, inócua, ridícula com o Gabigol, porque jogaram juntos, não sei se sentiu a pressão do estádio e tudo mais, discute com o árbitro, continua discutindo depois do cartão amarelo e fica pendurado, não por uma necessidade de uma falta que você precisa cometer, a gente está falando de um lateral que acabou sofrendo muito no segundo tempo quando o Paulo Souza coloca Marinho. Vamos para escalações, para a gente tentar entender de que forma as equipes montaram os treinadores montaram essas equipes. O Flamengo botou o Hugo, que foi uma surpresa, né? Porque o Flamengo contrata o Santos, tem o Diego Alves e dá sequência para o Hugo. Os técnicos europeus, especialmente, né, eles gostam muito desse rodízio. No gol eu acho complicado, mas, né, fazer o quê? Não houve, digamos assim, prejuízo nesse aspecto. O Rodinei que até ofensivamente, Rodinei é um cara interessante, assim, né? Tecnicamente falando, ele é muito incisivo, ele é um cara irreverente, jogando inclusive, mas defensivamente falhou na bola do Calleri, né? Que tem méritos, evidentemente, mas o Rodinei na marcação foi muito, digamos, brando ali para que o centroavante argentino chegasse e fizesse o gol. Tanto que ele é substituído e entra o Isla. E aí, meus amigos, o Isla faz um gol maravilhoso num passe do João Gomes, que foi o craque do jogo, o que jogou esse volante do Flamengo, impressionante, o que ele vem jogando, né? Mas nesse jogo ele arrebentou. E ele deu um passe cirúrgico de sinuca, milimétrico, com GPS, e o Isla faz uma jogada individual muito bonita para deslocar o Jandrei e fazer o gol de perna esquerda. Davi Luiz e Felipe Luiz, uma linha de 4, muito bem armada, e aí o São Paulo não conseguiu entrar. Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lázaro e Gabigol. Eu até cornetei o Paulo Souza antes do jogo começar, porque eu falei, o que o Pedro precisa fazer para ser titular do Flamengo? Eu sei que para manter a característica, né, o Lázaro cumpre uma função de lado melhor, mas é que eu gosto de ver o Pedro, né? Eu confesso que aí não tem nenhum apreço tático, né? É uma questão mais pessoal realmente, né? De querer ver o Pedro mais tempo. Ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo, né? É um crime o Pedro não ser titular ou não jogar mais tempo nesse time do Flamengo. O Andréas Pereira entrou bem,
entrou bem, cobrou uma falta do ladinho da trave. O Matheus França também entrou bem pelo lado direito, mas o que fez, e o Marinho também entrou bem, fez muito boas jogadas pelo lado esquerdo do campo. Até quando ele entrou do lado esquerdo eu falei assim, pô, mas o Marinho a vida inteira jogou pelo lado direito cortando pra dentro. O que o Paulo Souza foi botar o Marinho na esquerda? Pois bem, funcionou. O que o Paulo Souza fez no segundo tempo? Ele abriu o campo. Ele abriu o campo com o Isla, porque o Rodinei, apesar de ter uma qualidade ofensiva, não estava sendo efetivo, e o Marinho pelo lado esquerdo em cima do Rafinha, que já tinha cartão amarelo. Aí, tardiamente, o Rogério Ceni foi lá e tirou para botar o Igor Vinícius. O Wellington também sofreu muito pelo lado esquerdo de campo. No final ele botou o Reinaldo. Quando ele bota o Sara, ele tenta recuperar um pouco. Isso acontece no segundo tempo, no intervalo. Quando ele tira o Pablo Maia e coloca o Sara, ele tenta recuperar um pouco esse setor de meio campo. Funciona por alguns minutos. Logo em seguida, exatamente pelo que o Paulo Souza fez de abrir o campo, o Flamengo foi dominante mais uma vez. E aí constrói os seus outros 2 gols. O André Anderson entrou, jogou poucos minutos, mas é um jogador que eu acho que tem muita qualidade. Difícil analisar um cara que entra numa derrota, né? Mas tecnicamente, pelos seus gestos técnicos, movimentação, um cara que não sentiu ali, assumiu a bronca nos minutos finais, acho que foi uma boa contratação. E o Nicão na do Éder não dá para entender. Aliás, não dá para entender ainda o Nicão no São Paulo, porque por característica não tinha sentido nenhum você colocar um jogador que tem uma jogada, né, de corte, chute e tudo mais, quando na verdade você precisava conter os avanços do Flamengo, que estava avassalador no segundo tempo. E o placar só não foi mais elástico, porque, enfim, faltou qualidade na conclusão ou porque o Jandrei fez algumas defesas. O terceiro gol, cara, é impressionante, porque o Marinho tá pelo lado esquerdo, ele faz a jogada e o cruzamento não sai bem. Não sai bom o cruzamento do Marinho. E aí o Arrasca se abaixa e corrige a bola torta do Marinho para cabecear no canto e fazer o terceiro gol. Que joga esse uruguaio, né? Ele é genial. Mas enfim, acho que o Rogério Ceni errou porque tem algumas situações que elas estão muito claras, né? Eu entendo você ter uma manutenção de time, Diego Costa e Léo, a dupla de zaga funcionou em algum momento, só que o Arboleda, pelo que ele fez durante a semana, ele é louco, ele comete alguns problemas extra-campo, mas ele tem contrato, ele tá no time e ele joga muito. E ele não pode ser reserva desse time. Eu acho até que o sistema de 3 zagueiros, para você jogar algumas partidas, eu não sei porque que os técnicos abandonam esse sistema, eu gosto muito desse sistema, mas é uma questão pessoal e acho que em alguns casos funcionaria. Acho que o Corinthians, se jogasse assim, funcionaria, o caso do Flamengo também. Você ter o Léo ali pelo lado esquerdo da defesa, juntamente com o Diego Costa e o Arboleda, você teria um sistema muito mais protegido. O Luan, por exemplo, que não jogou bem durante a semana, é verdade, mas não foi nem para o banco de reservas. Ele não tinha um jogador que pudesse fazer uma contenção, um jogador mais combativo, competitivo ali no meio. O Sara é muito bom jogador, a gente sabe disso, está voltando de lesão, mas não era o cara ali naquele momento para tentar segurar o ímpeto do Flamengo. O Rogério, não que ele tentasse ou precisasse tentar segurar o resultado, não acho que ele tinha que pensar tão pequeno assim, mas também não dava para jogar como tem jogado com outras equipes, inclusive frágeis na Sul-Americana ou depois do que aconteceu na final do Paulistão. Então o Rogério não aprendeu com o que aconteceu e acho que ele vai precisar mexer no time. Jogadores como Luciano, como Rigoni, como Arboleda precisam entrar mais cedo ou inclusive serem titulares. No caso do Flamengo, Paulo Souza, depois de tantas críticas, depois de tanta pancada, me parece que hoje tenha feito uma leitura tática perfeita na segunda etapa e passa muito pelas mãos dele essa vitória do Flamengo, essa vitória rubro-negra de 3-1 sobre o São Paulo, que poderia ter sido até maior. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!